Olá pessoal, sou o professor Ferrari e bem-vindos à nossa aula sobre a Antiguidade Oriental. Nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre o povo hebreu. Por que o povo hebreu ele é tão importante? Porque de uma certa forma é o único povo da Antiguidade que mantém muito das suas características culturais até os dias de hoje. Atualmente o povo hebreu nós conhecemos como o povo judeu, que tem como base, que tem lá estabelecida a sua nação no Estado de Israel, atual Oriente Médio. A principal fonte de história sobre o povo hebreu é o Antigo Testamento Bíblico. Do ponto de vista histórico, claro, nós entendemos muitas dessas narrativas como uma questão mítica. Tanto que hoje se sabe, a partir do estudo da arqueologia e assim por diante, que uma boa parte do Antigo Testamento vai ser organizado pelos reis de Israel ali por volta do século 2 ou 3 a.C. Claro que por ser um relato mitológico, isso não exclui a ideia de construção de história. Pelo contrário, a história ela vai se utilizar dos relatos mitológicos para ajudar na compreensão. Tanto que daí, a partir desses relatos mitológicos, como que a gente entende a história de Israel? A primeira organização era a organização patriarcal, um sistema quase que de tribos. Então nós temos lá no Antigo Testamento Abraão, Isaac, Jacó, tanto que depois de Jacó nós vamos ver o aumento dessa população nas famosas 12 tribos de Israel, que num determinado momento histórico vão para o Egito por conta da seca na região do Oriente Médio. Lá no Egito eles acabam sendo escravizados e vão a partir disso fazer todo um movimento de sair do Egito e retornar para a sua antiga terra. Esse processo, que na religião cristã e assim como também na religião judaica é conhecida como o Êxodo, nós entendemos que esse povo ele vai passar de uma transformação de uma sociedade tribal, clânica, dividida em clãs, para um único povo. Tanto que o que acontece ali nesse relato? Eles ganham uma série de leis, que na Bíblia é entendida como os 10 mandamentos, mas que são mandamentos que valem para todo o povo, não para a tribo A, B ou C. Esse surgimento de um código de leis centralizado, nós entendemos efetivamente como a transformação num único povo de identidade própria. Tanto que depois a gente vai ver uma organização o quê? Primeiro uma organização em juízes e depois o estabelecimento de uma monarquia. Vejam, nós temos todo o processo de amadurecimento de um povo. Claro que desse processo de estabelecimento de uma monarquia, de um poder centralizado, reflete exatamente o estabelecimento de uma nação, que nós temos ali o nascimento, então a formação do primeiro Estado de Israel. Os principais reis da história hebraica ou da história judaica são Saul, Davi e Salomão. Existem outros, claro, tem uma série de reis, mas esses três são os principais. Saul por ser o primeiro, Davi por ser o grande rei que constrói o primeiro templo, aquela coisa toda, e depois Salomão, que marca o auge da civilização hebraica. Só que depois de Salomão, nós temos a divisão do reino hebraico em dois, que é o reino de Judá e o reino de Israel. Com isso já mostra um enfraquecimento da centralidade israelita. Frente a esse enfraquecimento, nós vamos perceber que a civilização hebraica vai ser invadida por outros povos. Os primeiros são os assírios, que invadem a região, depois vem os babilônios. Os babilônios, inclusive, vão levar uma boa parte do povo hebreu como escravos para a Babilônia, evento esse que é conhecido como o cativeiro da Babilônia. Depois disso vem os persas, os persas ocupam a região da Babilônia, vão libertar os hebreus, vão mandar os hebreus de volta para a região de Israel. Depois, mais tarde, vem os persas. Aí ali por volta do século IV a.C. vem os macedônicos com a figura do Alexandre o Grande, assim como as outras civilizações, A Macedônia vai realizar uma grande invasão naquela região. E ainda no século I a.C., ali por volta da década de 70 a 60 a.C., chegam os romanos. Os romanos, depois mais tarde, eles vão expulsar os judeus da região. Vão expulsar os judeus lá por volta da década de 70 depois de Cristo. Aquilo que é conhecido como a segunda diáspora. A primeira diáspora foi quando os babilônios retiraram. Agora, a segunda diáspora é quando os romanos expulsam. Óbvio que a gente sabe que nem todos os judeus saíram da região. Mas essa região depois ela vai ser ocupada por outros povos. Os judeus eles ficam espalhados pelo mundo ao longo de todo o período da Antiguidade Romana, depois durante a Idade Média também, e depois durante a Idade Moderna também. E dentro da construção historiográfica judaica, quando que eles retornam para aquela região? Somente em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Por conta do evento do Holocausto, nós vamos ver que então existe todo um movimento mundial, principalmente da ONU e dos Estados Unidos, na recriação
criação do Estado de Israel, que é um evento já, vejam, bem contemporâneo, bem atual, que inclusive está nas raízes de muitos dos problemas militares e étnicos que nós temos hoje no Oriente Médio. Da cultura hebraica, nós temos dois pontos importantes para destacar. Primeiro, claro, a ideia do monoteísmo. Então os hebreus se entendem monoteístas desde sua origem. E esse monoteísmo ele é fundamental por quê? Porque é muito marcante isso na cultura judaica. Muitos dos pensadores que nós conhecemos até os dias de hoje, que ainda influenciam o mundo, eles têm uma origem judaica. Como, por exemplo, Freud, ou então a escola de Frankfurt, embora não fosse só formada por judeus, mas o pensamento judeu é bastante marcante ali, especialmente com a figura do Erich Fromm. E esse monoteísmo judaico, ele vai influenciar diretamente na criação de outras duas grandes religiões monoteístas, que é o cristianismo, porque os cristãos se entendem então a partir da vinda do Messias prometido no judaísmo, e também o Islã, que nós não podemos esquecer que os muçulmanos, Alá e Jeová, são praticamente a mesma divindade. Então eles se entendem como essas três grandes religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, se entendem todos dentro da mesma raiz religiosa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês quiserem seguir o material dessa aula, eu já falei para vocês, não se esqueçam, né? Vão lá no meu site, www.professorferrari.com.br, na qual vocês podem acessar os materiais para ir acompanhando e estudando. Beleza? Valeu!